na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação. Paz do Senhor a todos, boa noite aos irmãos. Inicia agora mais um programa da Superintendência da Juventude, Geração Eleita. Glória a Deus, que é o departamento do Ministério Restauração, cuja sede aqui em Porto Alegre, na Avenida Farrapos, número 312, bairro Floresta. Glória a Deus. E o nosso superintendente da juventude, o nosso líder geral, pastor Adriano Licidônio, e também nosso pastor presidente do Ministério da Restauração, pastor Humberto Schmidt Vieira. Temos também como diretor de comunicação, pastor Paulo Roberto dos Santos. Glória a Deus. Está então iniciando mais um programa da Superintendência da Juventude, e nessa noite, dia 21 de junho de 2022, está na direção desta programação a Juventude da Área Glória. Estou aqui juntamente, eu e o irmão Elias, que vos fala, juntamente com o irmão Henrique e irmão Samuel, que são os jovens ali da nossa Área Glória, cujo pastor é o nosso pastor evangelista Natanael de Matos Lino. A nossa sede diária fica na Avenida Professor Oscar Pereira, 3356, bairro Glória. Glória ao nome do Senhor. Já de antemão queremos convidar aqueles que moram aos arredores ali do bairro Glória e que desejariam fazer uma visita para nós, nos fazer uma visita. Nós temos cultos quarta-feira, culto de ensino. Temos cultos também aos sábados e aos domingos, às 7h30 da noite, às 19h30. Estão todos convidados. Se você ainda não tem uma congregação, você mora ao redor ali do bairro Glória ou no próprio bairro Glória, fique à vontade. Ali temos o bairro Teresópolis, temos Nonoai, Aparício Borges, Partenon, Medianeira, Santo Antônio, Belém Velho, Embratel. Então você é o nosso convidado a estar conosco ali no culto. Glória a Deus, irmão Henrique. Paz do Senhor, irmão Henrique. Paz do Senhor, irmão Samuel. Glória a Deus, paz do Senhor, irmão Elias. Paz do Senhor, irmão Samuel. E paz do Senhor a você que está conosco. Que Deus venha abençoar você através dessa live, em nome de Jesus. Paz do Senhor, irmão Elias. Paz do Senhor, irmão Pedro Henrique. Paz do Senhor a todos que estiverem nos ouvindo nesta live. E eu tenho certeza, irmão Elias, que as pessoas serão tocadas. Glória a Deus, Aleluia. com certeza. Deus tem uma palavra. Cada oportunidade que nós temos de estar aqui é uma oportunidade que Deus ele quer usar para falar com você, para edificar a sua vida, para edificar a sua fé. E eu tenho certeza que nessa noite é isso que vai acontecer. Você será edificado através de nós. Temos aqui um conteúdo da parte de Deus para compartilhar com todos os irmãos que estão aí nos escutando, nos assistindo. Glória a Deus. Já eu peço que os irmãos compartilhem esta programação, compartilhem, dê o seu like, se você está gostando de fato, mas eu tenho certeza que você vai gostar, porque tudo aquilo que nós vamos falar, nós buscamos da parte de Deus, e Deus ele quer nos ensinar essa noite. Deus quer ensinar você, Deus quer esclarecer as suas dúvidas, algo que está obscurecido na sua mente, no seu entendimento. Eu tenho certeza que Deus vai nos usar nessa noite para esclarecer, para trazer a lume. E você não terá mais dúvida a respeito daquilo que Deus ele quer falar com você. Deus tem falado com você já. E nessa noite, Deus ele vai confirmar no seu coração aquilo que Ele tem para a sua vida. Vamos fazer uma oração neste momento pelo nosso pastor Adriano Licidônio. Tivemos uma vigília neste fim de semana. Amém? Aleluia. Uma vigília abençoadíssima por Deus, uma vigília que foi uma vigília diferente até mesmo. Nós tivemos 2 mensagens e as 2 mensagens foram mensagens maravilhosas. Aleluia. A primeira baseada em Ezequiel 22, versículo 30,
que Deus procura um homem que se coloque na brecha, a fim de que clame pela nação. Aleluia. E Deus, ele está à procura de jovens, de homens e mulheres, de crentes que se coloquem à disposição, que se coloquem na brecha, aleluia, a fim de que aquilo que está para acontecer, o juízo de Deus, ele seja minimizado, ele seja por Deus retido, aleluia, e nós possamos viver uma vida de paz, uma vida de tranquilidade no nosso país, onde moramos, mas Deus precisa que alguém interceda, que alguém se coloque na brecha como intercessor. E a segunda mensagem também nós recebemos da parte de Deus na madrugada de domingo, que era baseada em Mateus 13, se não me engano, a passagem que fala sobre Pedro tomando uma atitude e pedindo para Jesus a oportunidade de andar sobre o mar. E Deus ali falou conosco de que Deus, ele quer manifestar o sobrenatural através da juventude. Deus, ele quer fazer coisas grandes através da juventude. Aleluia. Mas cabe ao jovem, cabe a nós tomar uma atitude de coragem, como tomou Pedro, e darmos um passo de fé, aleluia, e viver o sobrenatural de Deus. E é isso que Deus tem para mim, é isso que Deus tem para você. Deus tem o sobrenatural, Deus quer fazer coisas grandes através de mim, através de você. E vai começar hoje em nome de Jesus. Aleluia. Vai começar nesta noite, na sua vida, na minha vida, o sobrenatural de Deus. Então vamos orar, irmão Samuel. Glória a Deus, já tem chegado aqui a nossa convidada a participar. Os irmãos já vão conhecer. Os irmãos já vão lembrar quem é, porque ela já participou aqui outras vezes. Inclusive, eu estava lembrando, a irmã já participou até de alguns seminários aqui na sede, aqui, de outros programas também, e vai ser uma bênção, tenho certeza. Vamos orar então, irmão Samuel, pelo nosso pastor, superintendente Adriano Licidônio. Glória a Deus. Santo seja o teu nome. Oremos a Deus. Senhor poderoso, maravilhoso, eterno Pai que estás no céu, santificado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Estamos, Senhor, colocando em oração neste momento, Senhor, o teu servo, Senhor, Adriano Licidônio, ó Pai. Ele que está na frente desta liderança, Senhor. Na frente, Senhor, sendo exemplo para milhões de jovens que estão, Senhor. Quem sabe assistindo este programa, ó Pai. Quem sabe muitos jovens tenham conhecido a palavra através dele, Senhor. Quem sabe muitos jovens se inspiram nele, ó Pai. E sabemos que o inimigo tem atentado contra o teu servo, Senhor. O inimigo tem ido com fúria, Senhor, para ele, ó Pai, atingido sua família, Senhor, atingido teu servo, mas eu creio, Senhor, que nenhum mal chegará a ele, ó Pai, porque o Senhor não permitirá, porque o Senhor é o Todo-Poderoso, o Senhor é aquele que nos guarda de todo mal, de todo perigo. Santo seja o teu nome, ó Pai. Livra o teu filho, Senhor, de todo mal, Senhor, de toda afronta que o inimigo ter contra ele, ó Pai, para que esse teu servo que foi colocado nesta posição, nesta liderança, Senhor, continue até o momento que o Senhor disser, Senhor, um basta, ó Pai. Até o momento que o Senhor disser para levar ele a outra, quem sabe, outro departamento, quem sabe ser líder de outra, Senhor. Área, ó Pai, santo seja o teu nome, que teu servo seja, Senhor, uma grande bênção e que através dele muitos sejam salvos, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer. Oh Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Está aqui então a revelação da noite. Glória a Deus, irmã Silvia Marques, digníssima esposa do nosso copastor, presbítero Danilo, ali da área Glória. E a nossa convidada para estar explanando conosco um assunto aqui de relevância
para a juventude, para todos os irmãos, na verdade, para líderes também, né? Porque é sempre bom nós termos um conhecimento, o máximo possível de conhecimento a respeito deste assunto, para podermos ensinar, para podermos disseminar esse ensinamento àqueles que estão debaixo da nossa autoridade, debaixo da nossa liderança. Glória a Deus. Então, meus irmãos, conosco aqui, irmã Silvia. Irmã Paz, Silvia Senhor, Marques. Elias, Paz, Senhor, todos nossos amados irmãos que estão aí sintonizados nesta programação, a toda a nossa querida juventude do Ministério Restauração. Você, meu amado irmão, minha amada irmã, que tem alguma dúvida, interaja conosco, pergunte. Vamos aqui conversar um assunto bem interessante, né, irmão Elias? Amém. Principalmente para a juventude. Eu tenho certeza que os jovens vão gostar. Nós vamos falar sobre o que, irmão Elias? A vontade de Deus nas decisões mais importantes da vida. Exatamente. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Romanos ali nos fala 12:2 sobre esse versículo. E nós vamos falar hoje especificamente da vontade de Deus pro casamento, que é uma Amém. coisa muito importante. Eu penso que depois do batismo, né, o casamento é a coisa mais importante da vida do cristão, porque o casamento é algo indissolúvel na presença de Deus. Então nós temos que ter cuidado quem nós vamos escolher para passar o resto da nossa vida, Glória a Deus. né? E eu convidei a irmã Silvia para estar com a gente nessa noite, meus irmãos, justamente pela experiência, né? Por ter experiência em relação a isso, por ser já uma mulher casada, ser uma dona de casa. E meus irmãos, tudo aquilo que nós vamos falar nessa noite, talvez muitos já ouviram, né? Mas existe uma diferença entre ouvir, simplesmente ouvir, né? E aprender de fato e aplicar na vida. E a ideia, não somente a nossa ideia, mas eu tenho certeza que essa é a ideia de Deus, principalmente, é que você absorva o máximo possível desse ensinamento e você possa colocar em prática na sua vida, aplicar na sua vida, se enquadrar dentro do ensinamento, a fim de que você tenha uma vida abençoada por Deus. E a proposta de Deus é essa para você nessa noite. Então fique conosco até o final, seja edificado, fique atento a tudo que será falado, fique atento a tudo aquilo que vai ser ensinado, e vai ser uma bênção. Deus vai abençoar a sua vida, você vai ver. Então vamos lá, irmã Silvia, irmão Henrique também está ali a postos, vai estar lendo conosco alguns versículos. Irmã Silvia, Deus está interessado em todos os aspectos da nossa vida, todos nós sabemos disso, né? Talvez alguém esteja assistindo esta programação, seja recém-convertido, se converteu, talvez aceitou Jesus e está no caminho há 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos. Eu tenho certeza que aquilo que vamos falar, pelo menos uma pessoa nunca ouviu falar, né? Ou ouviu pouca coisa superficialmente. Mas eu creio que a irmã Silvia, nós vamos discutir algo um pouquinho mais adiante, um pouquinho mais além da superfície, né? Que essa é a proposta, porque é muito fácil nós nos atemos em questões genéricas, em questões, né, não tão intensas, não tão profundas, mas é difícil alguém ter coragem assim, de querer explanar, de querer discutir, debater alguma coisa com um pouco mais de intensidade, com um pouco mais de peculiaridade, de detalhes. Mas eu tenho certeza que você vai ser edificado. Então vamos lá, irmã Silvia. Como Deus está interessado em todos os aspectos da nossa vida, né? Isso inclui a questão do relacionamento, certamente, né? Até eu entendo que essa questão do relacionamento, ela tem um aspecto assim muito mais decisivo, muito mais determinante na vida de um jovem, de um crente, do que outras áreas. Todas, né? A área profissional, a questão onde vai morar, relacionamento interpessoal, a questão financeira, econômica, a questão da saúde. Isso tudo é muito importante, isso tudo tem um grau de relevância, né, alto, mas a questão do matrimônio, a questão do casamento, eu vejo que é um fator assim, que pode
ou levar um crente, um jovem, a ter todo o resto da sua vida inválido, ou pode potencializar, né, todos os outros aspectos da vida do jovem, justamente porque, né, terá uma companhia ali, terá um cônjuge para ajudá-lo a administrar as outras questões da vida, as outras áreas da vida. Então, irmã Silvia, Deus está interessado, Deus está profundamente interessado. Deus. Vamos partir do princípio, irmã Elias, que a família é uma constituição divina. Exatamente. Né? Então, quando Deus fez o homem, né, e fez os animais, ele viu que os bichinhos tinham o seu parzinho, né? O gato tinha a gata, né? O cachorro tinha a cachorrinha, daí o Adão estava ali, né? Meio sozinho assim. Aí Deus, né, viu e falou assim: não é bom que o homem esteja só. Exatamente. Então, Deus já falou desde o princípio, não é bom. Aí Gênesis 2, né? Gênesis 2 vai falar assim: far-lhe-ei uma auxiliadora, alguém que lhe seja idônea. O que é uma auxiliadora? Uma pessoa que te auxilia, aquela que te presta socorro quando tu precisa de uma ajuda, aquela pessoa que vai te ajudar. Uma pessoa idônea é uma pessoa competente, uma pessoa apta a fazer uma determinada tarefa. Então, Deus, desde o princípio, já vem dizendo que o homem tem que ter uma companheira. Instituiu uma família. A primeira instituição divina foi a família. Perfeito. Essa questão aí do ser idôneo é algo assim que Deus ele deixou muito claro, né, irmã Silvia, aqui. Sim. Deus poderia muito bem, né? Talvez se Deus tivesse uma mentalidade humana, Deus diria, simplesmente falhei uma auxiliadora. Eu falei uma Deus mulher. Isso, não, mas uma Deus mulher. não falou, falei uma mulher. Exatamente. Falei uma auxiliadora, alguém que lhe seja idônea. Então, auxiliadora e dois idônea. adjetivos, exatamente. Né? Não simplesmente uma mulher, mas Sim. bem adjetivada, bem classificada, né? Exatamente. Auxiliadora e idônea. Exato. E lá em Efésios 5:31, o que Deus disse, né? Deixará o homem a seu pai e a sua mãe e unir-se à sua mulher e ambos serão uma só carne. Então ali Deus já vai estabelecendo a família. Vamos deixar o pai e a mãe, não é abandonar, né? Mas é deixar o pai e a mãe, vamos nos unir e vamos nos tornar uma só carne diante de Deus. Então Deus já veio instituindo a família, por quê? A família é a base da sociedade. Então nós vemos uma sociedade destruída porque os princípios familiares foram destruídos. Então, logicamente, como há uma cadeia, a sociedade, por consequência, vai sofrendo alterações também. E é interessante, irmão Elias e amados ouvintes, que o objetivo do casamento, em primeiro lugar, é uma vida íntima conjugal. Então, ali, ter uma relação. Para quê? Só vamos dar uma pausa, vamos rebobinar, vamos voltar um pouquinho uma questão que eu achei assim, muito interessante, que a senhora falou um pouquinho, quero que a senhora fale um pouquinho mais. Sim, sim. Para as nossas moças e jovens que estão ouvindo, possam mastigar, possam usufruir da essência disso. Eu achei muito interessante a questão da idoneidade. Sim. Então, o que é idôneo, né? Uma pessoa correta, honesta, íntegra, uma pessoa apta para fazer uma determinada tarefa. Então, por exemplo, a mulher. Deus nos fez, né, com muita delicadeza. Tirou da onde? Da costela. Não tirou da cabeça e não tirou do pé. Né? Deus não tirou daqui, podia ter tirado do osso frontal, do temporal, ou tirar lá do pé, né, algum ossinho. Não, Deus pegou, tirou do meio. Por que Deus tirou do meio? Porque o meio sustenta todo o corpo. Realmente. Né? Então, a mulher ali está do lado do homem para auxiliá-lo em todos os aspectos. Não é para ficar nem acima e nem lá no pé, nem abaixo. É no meio, exatamente como Deus disse. Uma auxiliadora, uma ajudadora, alguém idôneo. Então, tem certas coisas que só a mulher tem mais habilidade. Assim como tem coisas que o homem tem mais habilidade. Então, para administrar a casa, o que a Bíblia vai dizer? Quem administra a casa é a mulher. Não é que o homem não seja capaz, mas Deus deu para a mulher, porque justamente ela é idônea.
Deus colocou cada peça no seu lugar, né? De Exatamente. uma forma estratégica, de uma forma perfeita. Exatamente. E eu pedi para a senhora para a gente dar um pouquinho mais de estendida na questão da idoneidade, porque por muito tempo eu ouvia falar e até mesmo entendia que era mesmo que idoneidade era a questão simplesmente da pessoa ser madura, mas não é Não. só isso, né? É muito Não. mais do que isso, né? Não é só questão de maturidade. Né? Não, envolve competência, envolve aptidão, envolve honestidade, envolve integridade, então, envolve várias coisas, né? Não é só isso que tu estás referindo. Sim. Então é importante que Deus ele fez assim algo perfeito. Homem e mulher se encaixando perfeitamente, ambos diferentes, porém se complementando. É verdade. É. E isso é muito bom a gente entender, porque o jovem, especialmente o jovem, porque o jovem é a etapa da vida onde existem agentes, um grupo de agentes que acaba atrapalhando o jovem nisso. E esses agentes são agentes físicos, fisiológicos, biológicos, chamados hormônios. E isso atrapalha o jovem de ter essa mentalidade de pensar nisso, né? De projetar o seu matrimônio, o seu casamento, a sua união, pensando nessas qualidades, pensando nesse requisito que Deus mesmo estabeleceu, que a mulher deveria ser auxiliadora e idônea. E o jovem pensa que casar é simplesmente uma questão de física. pegar na mão de alguém, de sair exatamente. passear. É interessante, amados ouvintes, que a família onde eu nasci, Deus escolheu para mim. Eu não tenho poder de escolher onde eu nasci, a família que eu nasci. Porém, Deus me dá a liberdade de eu escolher com quem eu vou constituir uma família. Então, eu tenho que pensar muito bem quem vai ser a pessoa que eu vou estar pelos restos dos meus dias, né? Até, como diz lá, que a morte nos separe. Então, é importante, né? Vamos partilhar, irmão Elias, que o casamento, então, como eu estava dizendo, é para a vida conjugal, é para a proteção dos filhos, é ali para eu me manter também como pessoa constituída numa sociedade. Então, o casamento vai trazer todos esses benefícios. Mas antes que haja o casamento, tem que ter o quê? O namoro. E o que é o namoro? O que é o namoro, irmão Elias? Irmão Pedro Henrique, o que é o namoro? Vamos deixar para ela, né, irmão Henrique, que já teve a experiência. Namoro, então, é a fase do conhecimento. Onde eu vou conhecer aquela pessoa, eu vou ver... Será que essa pessoa realmente é para mim? Aquele ditado que diz opostos se atraem não é verdade. Os opostos não se atraem. Como é que eu vou casar com uma pessoa totalmente diferente de mim? Vai chegar um momento que eu não vou suportar. Porque assim, quando a gente começa lá, dar uma piscada, vamos dizer assim, um termo, né, que todos possam entender, a pessoa está o quê? Apaixonada. Então, essa apaixonada, ela fica meio, né, paixão, dizia um professor meu que é paixão. É paixão. Então, é algo... Está emocionalmente envolvido, exatamente. É rápido, aquilo ali é rápido, é fulminante, rápido. Quando a gente está nesse estágio aí, a gente parece que as pessoas ficam cegas, não enxergam mais nada, é tudo bênção, é tudo glória. E depois, às vezes, nessa paixão, acaba casando, porque confunde com o amor, e acha que vai sentir aquilo o resto da vida, e não. Né? Então, a paixão é curta, intensa, o amor não é tão intenso, porém é duradouro. Então, a juventude, a gente... Olha só, meus irmãos, olha a riqueza disso aqui. Essa aqui vai ser cortada e vai ser colocada lá como um shot no YouTube. Né? Isso. Então, vamos repetir. Ó, a paixão é intensa e curta. O amor não é intenso, porém é duradouro. Oh, glória a Deus. Até para ter colocado um fundo musical ali, né? Porque assim, a gente se confunde. Mensagem, e às vezes, irmão Elias e amados jovens, ouvintes,
sabe o quê? Não é nem paixão e nem amor. É uma carência. Daí a gente confunde carência com amor, com paixão, com essas coisas, e acaba namorando, casando, mas no fundo está carente. É exatamente o que aconteceu, né, com Saul. Ele foi pressionado pela circunstância. E é isso que muitas vezes acontece com o jovem, com a moça, com o moço. Ele se sente pressionado, talvez, ali, por ter uma desavença no lar, por não sentir o amor, o carinho do pai e da mãe. E fica com aquela carência, com aquele vazio. E tenta preencher isso de uma forma, né, equivocada num relacionamento, às vezes desastroso, né, que pode aumentar, que pode prejudicar aquilo ali, né, aquele rombo ali, aquele vão, aquele espaço que está vazio, ele acaba se destruindo, acaba aumentando aquilo ali, né, e o prejuízo é maior ainda, né. Sim, ele confunde, né? Então, assim, ó, se eu não sou feliz sozinha, eu não vou ser feliz casada. Isso é um fato. Entende? Então, se a pessoa não é completa sozinha, ela tá sozinha, ela não consegue ser feliz com ela mesma, se ela casar, ela vai continuar sendo infeliz e vai fazer outra pessoa infeliz. Vai estragar a vida do outro. Então, antes da gente procurar um namoro, um relacionamento, a gente tem que se resolver primeiro. Eu tenho que me resolver. E depois que eu me resolver, eu ser feliz comigo mesma, está bem resolvida, minha situação emocional, aí eu vou ter condições e maturidade para procurar alguém. Porque imagina, se eu não sou feliz, como é que eu vou fazer alguém feliz? Exatamente. Não tem, é incompatível. Se a tua estrutura emocional está abalada, está instável, né, tem uma vida de desequilíbrio emocional, é muito arriscado tentar constituir um relacionamento, tentar constituir um matrimônio. Exatamente, porque assim, o casamento são duas pessoas diferentes. Então eu tenho uma cultura, a outra pessoa tem outra cultura. Eu tenho uma família, a outra pessoa tem outra família bem diferente da minha. Aí vamos nos unir. Olha só que vai ter que ter um ajuste aí nesse negócio. Se não tiver um ajuste de ambas as partes, vai dar problema. Que assim, pessoal, no começo é que nem vassoura nova, varre bem. Sabe aquele ditado? Vassoura nova, varre bem. Varre bem. Aí, conforme o tempo vai passando, aquela intensidade que a pessoa sentia, né, que quando a gente namora ou está ali, interessado em alguém, o nosso organismo demonstra vários sinais. Dentre eles, frio na barriga, né? Frio na barriga, a pupila dilata, fica maior, então a pupila dá um tremor, a pessoa que é mais clara fica vermelha, né? A menina que canta começa a tremer a voz, treme as pernas. O rapaz que prega nem sabe mais quem matou o gigante, porque dá um lápis na memória. Por quê? Porque são reações do organismo ao ver aquela pessoa. É verdade. Exatamente. Não, somos jovens, né? E, de uma certa forma, nós já vivemos isso, né? Sim. Isso é uma coisa... Isso é um fato. É um fato. É um fato. Então, esses sentimentos, conforme o tempo vai passando, né? Dura aproximadamente 1 ano e meio. Depois dessa fase, 18 meses, 1 ano e meio, o organismo já vai se acostumando com aquela pessoa. Então, aquele sentimento já não tem aquela intensidade. Aí vem vindo o quê? A realidade. E daí, quando as pessoas se deparam com a realidade, é que elas pensam, puxa, o que eu fiz da minha vida? Por que eu casei? Por que eu não orei mais? Por que eu não pensei? Agora que eu vejo que a pessoa é assim, agora que a pessoa ronca, agora que a pessoa faz isso, faz aquele outro, a família do outro é assim, a família do outro é assado, mas não pensou antes de tomar o passo decisivo, porque estava embriagado pelas emoções. Realmente, é como se tivesse bêbado, né? Embriagado. Exatamente. A paixão dá essa sensação de embriaguez. Então, a pessoa, tu pode falar 1000 vezes, a pessoa, não, vai por esse caminho, não está certo. A pessoa não está nem aí, eu sei, e comigo vai ser diferente, e a pessoa vai mudar, daí quando não vê que não muda, que as coisas continuam do mesmo jeito, a pessoa cai em si
e daí começam os problemas. Glória a Deus, 22 horas e 31 minutos, nós vamos seguir, nós vamos ir um pouquinho mais a fundo aí, a gente vai tentar falar sobre requisitos, sobre o que devemos observar, o que deve ser observado, irmã Silvia, no constituir, ou no momento antes de constituir uma família, antes de pensar em constituir uma família, o que você deve observar na pessoa, no cônjuge, na moça, no moço, nessa pessoa que você está interessado, ou se você quer casar, o que você tem que observar na pessoa. Nós vamos falar sobre isso, mas antes nós vamos dar uma pausa aqui, né? Descansar a voz da irmã Silvia, que está falando bastante. Está aqui, meus irmãos, os irmãos que ainda não tinham chegado há uns minutos atrás, antes da irmã Silvia assumir aqui. A irmã Silvia é a nossa irmã ali da área Glória também, esposa do nosso co-pastor presbítero Danilo, está conosco aqui nessa noite, aqui, transmitindo o seu conhecimento a respeito do assunto e também, né, baseado naquilo que viveu, naquilo também que já viu muito acontecer aí. Então ela está aqui para nos ajudar neste programa. Hoje é a parte 2, irmã Silvia, nós já tínhamos iniciado este assunto, mas só entre solteiros. Hoje nós temos uma figura aqui de alguém que tem experiência própria, uma mulher casada, serva de Deus, que além de esposa do presbítero, é uma mulher que tem trabalhado bastante ali na nossa área, na área Glória, e também, né, eu queria aqui também fazer menção da sua profissão. Sim. Irmã Silvia é formada em fonoaudiologia. Isso, vários irmãos já me conhecem, né? Já falei aqui alguns programas. Também já participou de seminário, né? Sim, aqui bastante. Na sede internacional geral. Isso. E está aqui nos dando a honra da sua participação. E eu aqui já quero fazer um convite ao vivo aqui, irmã Silvia. Sobre uma próxima oportunidade aí. Sim, né, de nós discutirmos sobre essa questão da sua profissão, né? Importantíssimo. Tem bastante coisas. Importantíssimo, nós falamos sobre profissões, né, isso também. E se detendo também na sua formação, nos aspectos ali da... Sim. A senhora sabe bastante coisa sobre o tratamento da voz, né? Tem algum ensinamento, algum conhecimento sobre... Exato, neurologia. A forma de usar a voz. Aspectos neurológicos também, né? Sim. E vamos explorar, né, o conhecimento aí, a formação da nossa irmã, e glória a Deus. Irmã Silvia, serva do Senhor, ele trabalha com as crianças, departamento infantil, departamento de ensino, no pilar infantil, e inclusive, aqui está com uma aluna aqui, né, que vai estar cantando neste intervalo aqui para nós tomarmos uma água ali, e também, mas antes aqui eu quero fazer menção dos irmãos que estão participando aqui, irmã Silvia. Temos bastante participações. Aqui perguntas e comentários. Eu vou começar falando dos irmãos que estão conosco e também lendo aqui os adendos aqui, certo. Os acréscimos ou os decréscimos, né? Talvez alguém não concorde. Se não concorda, pode falar também, né? Aqui, irmão Cauã Oliveira. Que Deus venha abençoar mais uma programação. Ele aqui diz que já foi ovelha do pastor Natanael, que é o nosso encarregado ali, evangelista Natanael, da área Glória. Deus abençoe, irmão Cauã, aqui da sede internacional. Irmã Esther Oliveira, da área orfanatrófico, que é ali da nossa sub-região Centro-Sul. Irmã Patrícia Araújo Moraes, de Camaquã. Irmã Yara Soares. Irmã Sara Dornelles. Irmã Elza Links Vaciota. Irmã de Viamão, aqui a irmã Elza aqui tem uma mistura aqui de alemão com espanhol, com italiano, que é Links Vaciota. Deus abençoe. Irmã Samara Paul, ou Paul, eu acredito que seja Paul, eu acho que é alemão. Eu sei que existe uma palavra em inglês, Paul, mas eu acho que Paul é alemão. Eu gosto de me ater, assim, eu sou muito observador de sobrenome. Genésio Teodoro, de Rincão, Balneário Rincão, Santa Catarina. Adriana Marques, boa noite para o Senhor. Irmã Natália Fernandes. Irmã Fernanda Lino, aqui, ó, glória a Deus, a esposa do nosso pastor ali, evangelista Natanael. Deus abençoe, irmã Fernanda. Pastor Natanael, Deus abençoe sua família.
Irmã Paloma Nunes, Deus abençoe. Irmão Matheus Gomes. Irmã Elza Lapinski. Aqui, essa aqui é polonesa. Elias, acho que o bom tu não ficar chutando, Irmã porque vai que tá Mariana. errado. Fica chutando aí, Elias, que tá errado. Irmã não. Franciele. Irmã Franciele Burges, ali dos Estados Unidos. Abraço. pra Tifton, Deus abençoe. Aqui o irmão Cauã dando um comentário. Uhum. Uma vez o pastor Humberto disse que quando o jovem vai se casar, tem que ter o pensamento na obra de Deus, porque ambos vão ser só uma carne, como a palavra fala. Vamos falar sobre isso. Né? Irmã Ana Lu Gonçalves, ali da área Glória também, Deus abençoe. Aqui ela fez uma citação aqui da filósofa Silvia Marques. A paixão é intensa e curta. O amor não é intenso, porém é duradouro. É verdade. Glória a Deus. Irmã Duda Rodrigues. Aqui a irmã Franciele também deixando seu comentário. Qual o comentário, Elias? Meus pais casaram em 47 dias. Do dia que Deus revelou para meu pai, minha mãe já orava há 1 ano. Deus já tinha falado com ela. Olha só que coisa linda. Meu pai só foi casar quando ele precisou do apoio na obra missionária. Também nós vamos falar sobre isso, né? Sobre a importância de se ter alguém que de fato vai cooperar, vai auxiliar na realização do projeto de Deus, né? Na vida da pessoa, de ambos, Sim. dentro do matrimônio. Mas é bom lembrar, Elias, que esse caso é uma exceção, né? No geral, A senhora diz do que diz respeito casar à assim quantidade 47 do tempo? dias, né? Ah, Exato. sim, É uma exceção, uma revelação divina, sim, imediata de Deus, né? Tem uma base divina, né? É a regra geral, não é assim que acontece, né? Sim, No geral, as pessoas oram bastante tempo, vem outras coisas, mas esse caso, como era algo urgente, que Deus tinha um propósito Exatamente. urgente, Deus fez tudo muito rápido. Casos específicos, São casos né? específicos, exatamente. O jovem não pode se basear nisso e achar que vai fazer a mesma coisa e que Deus vai estar no... Irmão Beatriz Ramírez, irmão Israel Silva, ali da Pioneira, Deus abençoe. Irmã Neuza Moura, Natália Fernandes. Irmão Juvenal Silva, de Rolante, Rio Grande do Sul. Irmã Gabi Rossano, área Canoas Leste, Deus abençoe. Irmão Evangelista Neri da Silva, de Bento Gonçalves, Deus abençoe. Irmão Júnior Vidal, também ali da Pioneira, Deus abençoe, meu irmão. Glória a Deus. Vamos então, a irmã Valquíria vai estar fechando a tela ali. E a irmã, a jovem, moça... Não, é criança. 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 A toda... Para clamar, nos levantamos. Para avançar, nos levantamos. Para profetizar. Algemas caem, demônios fogem. Há um Deus que peleja por nós. Doenças saem, obras da carne desapareçam. Há um Deus que em nossa frente está. Deus
A paz do Senhor, irmãos. Planos frustrados, dias nublados, me pergunto por que foi que eu sonhei. Mar agitado, tempo fechado, já não faz sentido as rotas que tracei. Mas o dono deste mar também é meu dono. Ele não me abandonou, eu sei, está me ensinando. Me ensinando a depender, me ensinando a confiar e até a perceber quando é hora de parar. Não para de avançar, mas para pra lhe escutar e entender que lá de cima minha rota ele vê e altera o caminho e dá rumo ao barquinho, e assim me guiará a um lugar seguro. A calmaria. Tenho a promessa de quem não erra, que do outro lado sim eu chegarei. Não estou sozinho, tenho comigo a quem nada lhe resiste, pois é rei. Sim, o dono deste mar também é teu dono. Ele não te abandonou, eu sei, está te ensinando. Te ensinando a depender, te ensinando a confiar e até a perceber quando é hora de parar. Não para de avançar, mas para pra lhe escutar e entender que lá de cima tua rota ele vê e altera o caminho e dá rumo ao barquinho, e assim te guiará a um lugar seguro. A calmaria. A calmaria. A calmaria. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente,
Deus na frente, Deus na frente, glória a Deus, aleluia. Deus, Ele é aquele que nos guia, nos leva à calmaria. Lindo louvor, aqui tem até alguns irmãos comentando. Lindo louvor, glória a Deus. Então vamos lá, vamos continuar aqui o nosso debate, né? Nosso momento de aprendizado com quem tem experiência. Glória a Deus. Vamos lá, irmã Silvia. Vamos lá. Irmã Silvia, Hum. a importância de se ter um companheiro, no geral, assim, vamos falar de forma geral, né? Depois a gente se detém na diferença de um companheiro ideal e do alternativo, né? Mas qual a importância no geral, assim, de se ter uma companhia, de se ter... A gente sabe que na Bíblia diz, né? Melhor são dois do que um. Exatamente. Né? Um cai, o outro levanta. Mas eu quero me deter, irmão Elias, mais especificamente a uma companheira. Pode ser? Perfeito. Eu vou Ter gostar. uma companheira, né? Qual é, então, o papel da mulher na vida do esposo, né? Então, em primeiro lugar, como a Bíblia mesmo fala, Gênesis 2:1, o que vai dizer lá, irmão Henrique? Gênesis capítulo 2, versículo 1, que nós já lemos, mas vamos só relembrar, né, para que serve uma companheira. Por favor, irmão Henrique, lê para nós. Gênesis capítulo 2, versículo 1. E assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus... Desculpa, não é Gênesis 2:1. Gênesis 2:18, desculpa, 2:18. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora adequada para ele. Aqui diz adequada, mas a irmã já disse... Auxiliadora ou idônea, né? Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver e com lhes chamaria. E tudo que Adão chamou, e toda a alma vivente, isso foi o seu nome. Amém. Então, nós já lemos ali, né, Gênesis 2:18, uma auxiliadora, uma mulher que seja idônea. Então, a mulher, a primeira função é ajudar o homem. Também lá em Provérbios, capítulo 15, vai dizer que ali a mulher é administradora do lar. Vamos abrir rapidamente Provérbios, vamos para a palavra de Deus, que é o que mais Provérbios 31. Provérbios 31, ali fala da mulher que edifica a sua casa, né? Que ela não come o pão da preguiça. Então a mulher vai administrar o seu lar, ela não vai esbanjar o dinheiro. Então a mulher está ali para quê? Para administrar o que Deus já ordenou desde o princípio. Então, ó, Provérbios capítulo 31 vai dizer ali, ó, é ainda a noite já se levanta e dá mantimento à sua casa e as tarefas às suas servas. Examina uma propriedade, adquire e planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Então, a mulher, ela vai, como ela é idônea, ela tem certas aptidões para casa. O homem ajuda, claro, mas quem tem aptidão é a mulher. Então, a mulher, assim, ela vai limpar a casa, o que ela faz? Tem que lavar roupa, limpar a casa e fazer comida. O que ela faz? Ela bota a roupa na máquina, enquanto a roupa está na máquina, ela põe a comida no fogo e já vai limpando a casa. Porque é uma aptidão da mulher. Sim. Agora, se um homem vai fazer isso, o que ele faz? Primeiro, ele limpa só a casa, aí depois limpou toda a casa, ele vai fazer a comida, aí depois que fez a comida, ele vai lavar a roupa. É. A mulher não, ela faz tudo ao mesmo tempo. É verdade. Porque é uma aptidão. E se o homem ele tenta também fazer tudo ao mesmo tempo como a mulher, ele faz tudo errado, né? Uma coisa não vai ficar bem feita, né, Elias? Vamos Exatamente. combinar. Alguma coisa não vai sair certa. Vai queimar a comida. Sim, vai queimar lá o arroz, o feijão, a roupa vai ficar com bastante sabão, botou muito sabão, não tirou o sabão. Então, alguma coisa não vai ficar, porque ele não é idôneo, né? Ele não tem essa capacidade que Deus Não é a prerrogativa, a tarefa dele, né? O
dever dele constituído por Deus não é esse, não é a posição que Deus colocou, que Deus espera do homem, né? Ele pode ajudar, claro. Sim, Não exime o homem de ajudar a esposa, sim. né? Mas a aptidão dessa administração é da mulher. Porque Deus já fez assim desde o princípio. Entende? Então, assim, tanto é que o Adão ficou botando o nome dos bichos lá, né? Coisas bem Exatamente. objetivas. Sim, Gato, cachorro, vaca, boi, camelo. Coisas objetivas, pá. E para a mulher, não. Deus deu outras aptidões. não adianta, né, irmã Silvia? Hoje a gente vê uma sociedade assim que tenta, nesse sentido, assim, igualar ou dizer que a mulher pode fazer e o homem não pode fazer, ou pode fazer e não pode. Mas Deus estabeleceu parâmetros, Deus estabeleceu tarefas para cada um, né? E tem coisas que não adianta, o homem não vai fazer, e vice-versa, a mulher não vai fazer. Não vai fazer tão bem feito, né? Sim, Quer dizer, sim. pode fazer, mas não tão Sim, bem sim, feito não da quanto a forma- mulher. exatamente. Exatamente. Tem coisas que o homem vai fazer melhor que a mulher. Né? Isso foi Deus já que constituiu. Mas, voltando aqui para a palavra, irmão Elias, também Efésios 5, irmão Henrique, por favor, Efésios 5, capítulo 5, versículo 22. Qual o dever da mulher também, né? Diante da palavra. Efésios 5, 22, irmão Pedro, o que diz? Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Então, uma das funções da mulher é ser submissa ao marido. Não é submissa, como eu já disse, não é tirou ela do pé, né? Mas submissa é que uma submissão, uma outra missão. Né? Então, a mulher, em momentos de guerra, quem vai para a guerra é o homem. A mulher fica na submissão, na outra missão de cuidar da casa, dos filhos, na educação dos filhos. Né? Então, essa é outra missão que Deus deu para a mulher. E, claro, decisões importantes, casal conversa, mas quem vai lá falar? Quem, irmão Elias, vai falar? Homem. O homem. Porque É, Deus já constituiu sim. ele É para muito isso. interessante essa questão, a senhora ir mais a fundo nessa questão da submissão, porque entende-se, né, se tem um entendimento aí equivocado de que submissão se limita a mulher tá lá, né, com um cachorrinho lá e o homem só mandando e ela vai e faz tudo o que... Uhum. Mas não, quer dizer justamente isso, uma outra missão, a mulher no seu papel, na sua posição de realizar uma outra missão, né, na retaguarda do homem. Exato. Não menos importante. Sim, exatamente. Né? Não menos importante que o homem. Os dois têm papéis fundamentais nessa família. Nenhum é mais que o outro. Eu sou mais porque, né, eu sou homem, eu sou mais que mulher. Não, Deus não constituiu isso. Isso foram coisas humanas. Mas Deus deu uma missão para cada um. A missão do homem e a submissão da mulher, e ambos se complementam. Também, 1 Coríntios... Pedro, por favor. 1 Coríntios 7:34. Também é a função da mulher agradar o marido. Né? Assim como o esposo tem que agradar a esposa, a Bíblia também manda a esposa agradar ao seu marido. Lê para nós, por favor. 1 Coríntios 7:34. 7:34. Vamos ver aqui. O que a palavra de Deus nos orienta? Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 7:34. 34 diz assim: a diferença entre a mulher casada e a virgem. A solteira cuida das coisas do Senhor, para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Porém, a casada cuida das coisas do mundo, em como há de agradar ao marido. Exatamente. Então, ali o apóstolo Paulo vai dizendo que quem é solteiro, de preferência não case, mas se casar não peca. Então, se você é solteiro, quer casar, não peca. Aí o apóstolo vai dizendo assim, quem é viúva, ou seja, não tem marido, e quem é solteira, vai cuidar das coisas do Senhor e como ser santa. Porém, a casada, né, no versículo anterior fala do homem casado, mas no 34 fala da mulher casada, ela tem que cuidar das coisas do mundo. O que seriam essas coisas do mundo? A casa, aí tem que limpar a casa, às vezes não pode ir no culto porque tem que limpar a casa, né? Não vai deixar a casa toda bagunçada e ir para a igreja. Tem que arrumar a casa, tem que cuidar dos filhos, às vezes o filho não está doente, tem que cuidar, tem outras tarefas, né? Fazer comida, passar roupa, as coisas
que são necessárias. E como vai agradar o marido. Então, o marido gosta de tal comida, tal coisa, a mulher vai procurando também agradar o marido. Então, todas essas coisas no casamento são fundamentais. Não existe no casamento só eu nessa relação, só eu sou feliz, só eu tenho que fazer a minha vontade. Não, mas a gente tem que agradar o outro. E o outro nos agradar. E assim as coisas vão se encaixando e vão dando certo. No momento que eu só quero que seja feita a minha vontade, não dá certo. Né? O outro não vai ser feliz nessa relação. E uma coisa importante, Melissa, que a gente tem que perguntar sempre para o cônjuge, tu estás feliz nessa relação? Tá bom para ti? O que pode melhorar? O que a gente pode mudar para melhorar para ti, para mim? Como eu posso te agradar? Olha aqui, meus irmãos, quem tá falando é uma mulher casada, tá? Não é uma solteira aqui que tá dando pitaco de algo que não tem experiência, que não sabe falar. Aqui, irmã Silva, casada, né? Porque quando um jovem solteiro falar, aí alguém pode falar, ele tá falando disso, né? Uma utopia que ele tá criando ali. Sim, não vivencia. É de alguma coisa que ele não vive, mas Exato. aqui está falando uma mulher casada, né? Uma mulher com bastante tempo, né? 23 anos. 23 anos de casada, mais né? Mais 4 dá 27. 27, olha aí, ó. Deus. 27 anos de união. Não é 27 meses, né? 27 semanas. 27. 2 de namoro, 2 de noivado e 23 de casado. É bastante tempo, né, mãe Elias? Bastante tempo. Uma bastante vida. tempo. Uma vida. Muitos não tinham nem nascido, né? Eu não tinha nascido. Então, voltando aqui. Por que a mulher também tem que ajudar mais o seu esposo, né? Profissionalmente, ajudando ali, tiver uma empresa, ajudar. Espiritualmente, óbvio, né? Orando, jejuando, lendo palavras juntos, estudando a Bíblia juntos, sanando dúvidas, né, um do outro. Falando, quando o esposo não está certo, orientar, né? Esposo, acho que não está bem assim, né? Porque também ele é o teu irmão em Cristo. Antes de ser teu marido, é o teu irmão em Cristo. Perfeito. E a Bíblia também vai dizer sobre isso, mas logo adiante nós vamos ver sobre isso, porque assim, às vezes a pessoa está indo para o abismo e a pessoa está deixando. Né? Está indo para o abismo, pode ir para o abismo. Não, se Deus uniu, é para os dois se ajudarem a chegarem juntos no céu. Então, mandar o marido para o retiro, para o jejum, para oração, isso é fundamental também para manter um relacionamento saudável. Isso. Orientar, né? O marido, olha, é interessante que faça um jejum aí, né? A gente está com esse problema aqui, a gente precisa decidir algo, Exato. A gente não sabe o caminho tomar, que tal tirar um jejum, né? Ou só o marido, ou só a esposa, ou os dois juntos, melhor ainda, né? Exatamente. Os dois juntos, tirar um momento de oração, de jejum. E coisa linda, irmã Silvia, eu tive a experiência de ver isso 2 vezes. Uma vez eu estava em retiro, na casa de Campo Novo, e num dos dias lá eu vi que chegou uma família, que coisa maravilhosa, a esposa, o esposo e o filho. Ficaram lá alguns dias. E no outro dia também, numa outra vez, uma outra oportunidade, eu estava em Bom Retiro do Sul, uma família também. Esposo, esposa e 2 filhos. Que coisa linda, irmã Silvia. Buscando uma direção de Deus, talvez com problemas, né? Ou também sem problemas, mas estavam ali buscando a Deus a fim de fortalecer os laços matrimoniais, os laços de família, né? Que coisa mais linda. E por isso a importância de se ter um companheiro, de um estimular o outro, um estimular a fé do outro, né? Também a questão também profissional, o homem ajudar a mulher. Esses dias eu fiquei sabendo de um jovem solteiro aí, que ele tem uma mentalidade muito sadia, por sinal. Ele falou, Deus vai me dar uma esposa e eu quero uma esposa que me ajude na questão profissional. Ele é um pesquisador e ela vai me ajudar nas minhas pesquisas. Que coisa linda, né? Que coisa maravilhosa. Ele pensando no que a esposa pode ajudar ele. E também eu creio que ele tem um pensamento também no que ele pode ajudar, né? Eu vejo que isso é muito interessante, que o jovem, ele pense, ele faça uma análise. Se o jovem tem uma chamada de Deus, ele sente que tem uma chamada de Deus, Deus já falou, ele pensa, o que essa moça ela pode contribuir para a consolidação do chamado de Deus para a minha vida? Tá lá, o jovem é um líder, o jovem é um líder de um departamento, e talvez ele não tenha uma mentalidade assim muito madura a respeito disso, não tenha um entendimento, na verdade, seja, né, um ignorante, né, não no sentido pejorativo, mas no sentido construtivo, e seja um ignorante a respeito disso,
E pense só na questão ali dos relacionamentos conjugais, na questão, né, pegar a esposa e passear lá na hora do Guaíba, tomar um chimarrão. Mas o jovem, ele tem que ter uma mente madura a ponto de pensar o que essa pessoa ela pode contribuir para esse chamado que Deus tem para a minha vida, o que essa pessoa ela pode me ajudar na execução do plano de Deus, do plano ideal de Deus. Né? O jovem é líder, ele pensa lá, talvez, já com uma mente madura, e está lá olhando aquela moça trabalhadora na obra de Deus, né? Talvez uma secretária eficiente, prestativa, está lá trabalhando com as crianças, no coralzinho das crianças, lá professora, regente do coral. Daí o jovem que tem um chamado, o jovem que é um líder, eu vejo que ele tem que olhar nesse sentido, irmã Silvia. Não que seja errado, ou que o jovem não possa olhar uma moça que só fica sentada lá e que não vai ser de Deus, mas eu acho que na sua questão pessoal, na sua questão particular, você tem que olhar nesse sentido. Você sente que tem uma chamada de Deus, você tem que olhar alguém que esteja já enganjado, alguém que esteja já nesse mesmo ritmo de você, alguém que esteja debaixo da submissão da liderança, do pastor, alguém que seja um exemplo, né, para que possíveis problemas sejam evitados, irmã Silvia. O que a senhora acha disso? É bem importante, né, Elias, o jovem que quer casar. Tem jovens que não querem casar e tá tudo certo. Supostamente. Né? Não querem casar e tá tudo bem. Claro que a sociedade, ela cobra muito. Tem que casar, mas tem pessoas que não querem casar e são felizes solteiras. E glória a Deus por isso. A Bíblia também apoia. Mas a pessoa que quer casar, que quer constituir uma família, tem maturidade para isso, tem ciência do que é realmente um casamento, ela tem que procurar alguém, que se ela gosta de fazer a obra de Deus, tem que procurar alguém que teme a Deus, uma pessoa que faça, como tu falou, Elias, a obra de Deus, porque se casar com uma pessoa que não faz a obra de Deus, que não vai muito na igreja, não tem compromisso com Deus, vai dar problema. Nós temos que ser realistas. Né? Vai chegar uma hora que um dos dois vai, ou aquele que não quer fazer nada vai se converter de verdade, fazer alguma coisa para Deus, ou aquele que faz um monte de coisa vai esfriar. Né? Não vão conseguir andar juntos, né? Sendo diferentes. E nós vamos cair lá, Elias, no jugo. Que nós vamos falar daqui a pouquinho sobre o jugo. Sim, jugo desigual. O jugo desigual, e vamos supor, irmã Silvia, que o jovem moço ele tem uma chamada missionária, mas ele está lá interessado, está lá emocionalmente envolvido por uma paixão, né, embaraçado por um sentimento, por uma moça que, né, não deseja, não sai do pé da mãe dela, debaixo da saia da mãe dela, e não sai, que nem o crente mandioca, que nem o pastor Humberto pregou uma vez, né? A mandioca está amarrada na terra ali. Daí o jovem tem uma chamada missionária e se envolve, né? Começa a namorar, começa a se interessar e está envolvido. Uma moça com essa disposição, né, ou com essa indisposição, o que vai dar? A probabilidade de ser algo desastroso no que diz respeito ao chamado que Deus tem para ele é muito grande. Exatamente. Se a pessoa faz a obra de Deus e o outro não no namoro, tu já está vendo que a pessoa não é muito de oração. É uma oportunidade de ver, né? Por isso que o namoro é o conhecimento e o noivado já é a preparação para o casamento. Então, quando eu namorar alguém, tem que ter já o propósito de casar com a pessoa. Eu não posso ficar brincando com o sentimento dos outros. Antes de namorar, eu tenho que ver um monte de coisa. Eu tenho que ver se a pessoa já é espiritual, se já tem os mesmos propósitos que eu, tem o mesmo objetivo que eu, se ora, se jejua, se é envolvida na obra de Deus, se está na igreja. Se eu sou uma pessoa assim, eu tenho que casar com uma pessoa assim. Exatamente. Eu não posso casar com uma pessoa, né, um membro prego de banco. Fica só sentado. Porque não vai combinar comigo. Né? Eu sou uma pessoa ativa na obra de Deus. Se eu sou ativa, eu tenho que casar com alguém ativo. Ah, mas quando casar muda, tem uma péssima notícia para te dizer, meu amado. Não vai mudar. Dificilmente vai mudar. É verdade. A gente não pode ficar se iludindo. Vai mudar, quando casar muda. E daí casa, naquela esperança que vai mudar. A pessoa não muda. E daí tornou um problema para ti e um problema para o outro, um problema para a igreja, um problema para a sociedade, um problema para um monte de gente. Não pode se sem dar necessidade. O luxo de arriscar, né? Tem gente que eu vou arriscar. Não, eu conheço um jovem, uma Silvia, a senhora conhece ele também,
no seu tempo, na sua vida pregressa, antes de se converter. Hum. Hoje ele é um servo de Deus, atuante na obra de Deus. Mas este jovem, ele caiu nessa asneira de pensar e também de praticar o risco, Ai, ai, de ai. assumir o risco. Vou arriscar. Coitadinho. Esse jovem, Hum. ele namorou algumas vezes, e uma das vezes, uma moça disse para ele justamente o que ele queria fazer, e ela falou também: vamos arriscar. Deus já falou comigo que não é da vontade dele, mas vamos arriscar. Meu Deus, e daí? Graças a Deus que esse Que? jovem, ele ainda não era convertido, mas ele decidiu-se não arriscar. Graças a Graças Deus. a Deus. Pá, ia estragar a vida dele e de outra Sim. pessoa. Não existe arriscar no E casamento. hoje ele está bem Casamento- abençoado. O casamento não dá pra arriscar. É uma coisa que não. Tu pode arriscar profissionalmente, tudo bem, pode mudar de profissão a hora que tu quiser. Mas de cônjuge não pode mudar. A morte ou relações ilícitas. É o que separa. Fora isso, cada caso é um caso, mas é muito difícil. Então tem que pensar 1000 vezes antes de assumir o compromisso com alguém verdadeiramente. É uma coisa séria. Né? Então, namoro é uma coisa séria, noivado é uma coisa mais séria ainda, e casamento, então, nem se fala. Então, esse negócio de arriscar, não arrisque. Não estraga a tua vida e não estraga a vida do outro. Porque o que começa mal, termina mal. Não tem como um namoro começar mal e terminar bem. Né? Então, até diz, né, o divórcio começa no namoro. E é interessante. O divórcio começa no namoro. Então, pessoas que namoram não se conhecem direito, nem conversam, nem têm uma relação, assim, uma intimidade com Deus. Como é que vão ter um casamento abençoado, um casamento feliz? A probabilidade de dar errado é muito grande. Por quê? Porque o mundo oferece muitas coisas para os casais. Então, se a pessoa não está atenta, ela acaba... 500 separaram, eu vou separar também, e ninguém tem a ver com a minha vida, e assim vai, né? E a gente vê que pessoas estão frustradas no casamento ou até separadas porque começou tudo no namoro. Uma coisa importante, Amelias, que é bom frisar, que os pais têm que abençoar o namoro. Pais têm que abençoar o namoro. Não importa se o pai é crente ou se o pai é ímpio. Deus não diz assim, só o pai crente, o pai cristão que abençoa. Não. Os pais têm a autoridade de Deus na vida deles. Então, se o pai e a mãe diz não namora com esse daí, olha, essa coisa não é boa, né? Não vai, porque Deus não vai nesse negócio. Eu sou testemunha disso, né? Meu pai não era cristão, e quando meu marido foi pedir minha mão em namoro lá pro meu pai falou assim, quais são as tuas intenções com a minha filha? Quais são as tuas intenções com a minha filha? Aí o Danilo falou, eu quero casar com ela, banana. E o meu pai pegou as nossas mãos e abençoou. Meu pai não era crente, abençoou nossa relação e Deus tem nos abençoado até aqui. Glória a Deus. Né? Então, imagina se eu desobedecesse meu pai, mais uma outra pessoa que meu pai não queria, que minha mãe não queria, onde é que eu estaria hoje? E de fato, irmãos, eu posso testemunhar aqui que é um casal abençoado mesmo. Um casal atuante, tremendamente atuante na obra de Deus. Para nós, assim, um exemplo, né, muito bom. Estão sempre com a gente, inclusive em questão de departamento da juventude, estão sempre lá no sábado, Sim. apoiando, dando exemplo. O presbítero Danilo, homem de Deus ali, sempre nos ajudando. Eu acho que não tem uma semana que, pelo menos em um culto, o presbítero Danilo não me traz assim, uma palavra de motivação, algo de Deus, Sim. assim. E isso tudo é fruto de uma decisão bem tomada, né? Porque essa irmã Silvia que está aqui hoje, e esse presbítero Danilo que nós temos hoje, foi uma construção, né, gerada por uma união. Né? Não foi algo que se estabeleceu assim por viver uma vida solo, mas foi algo... Hoje eles são fruto de um relacionamento saudável, de um casamento, de uma união feita de uma forma, da forma mais adequada possível, né? É uma coisa importante, irmão Elias, os jovens também aprenderem a conversarem com o seu pastor, Sim. com o seu líder espiritual, né, o seu líder da juventude. Quando for namorar alguém, olha, né, vamos entrar aqui no outro assunto, irmão Elias, de manter o sigilo, né? Quando for namorar com alguém, converse com o seu pastor,
né, apenas com seu pastor ou com a líder da União Feminina e pergunta, olha, irmã, né, as meninas, irmã, eu tô, né, vindo um rapaz, o que a senhora acha? Ele é um servo de Deus. E a irmã, olha, irmã, vou te dar um conselho, ele é um bom rapaz, é um espiritual. Ou ela vai dizer, não, irmã, ele não é um bom rapaz, ele não busca Deus, ele levanta e cai, né, ou dá mais um tempo. Ela vai te dar um conselho de Deus. É importante falar para uma pessoa e falar pai para mãe, né? E deu, não é para espalhar para todo mundo, botar no jornal. Exatamente. Não precisa botar no jornal para, né, falar para todas as amigas. É muito nada importante disso. manter um certo sigilo, né, em relação a isso. E esse mesmo jovem que eu acabei de falar, como eu disse, ele namorou algumas vezes, assim, porque ele não era convertido ainda. E uma das vezes, assim, uma das moças que ele namorou, na verdade não foram namoros, assim, profundos. Mas ele namorou na igreja? Tudo isso? Oi? Namorou na igreja, tudo isso? Na verdade ele não era bem convertido, né? Ele não era convertido de fato. Sim, ele fazia parte, ele era congregado, né? Ele nasceu no lar cristão, sim, mas ele sim. não era convertido, não fazia parte da membresia da igreja, não era... Não tinha nascido de novo. Isso, não tinha nascido de novo, tá exatamente. Uhum. E uma dessas moças aí, ele ficou sabendo que todas as amigas, as pessoas que faziam parte do cotidiano daquela moça ali, sabiam que ela gostava dele, menos ele. E depois aconteceram coisas e aquele relacionamento não deu certo. Daí eu vi o prejuízo que foi, irmã Silvia, para aquela moça. Porque ela espalhou algo assim que não tinha necessidade de pessoas saberem que ela estava apaixonada pelo fulano. E todo mundo ficou sabendo. Daí quando não deu errado, todo mundo ficou vendo ali a cara dela, né? Olha só, Coitada. tentou, agora tá aí, ó. Frustração. Não deu certo, não era de Deus. E falando desse aspecto aí, irmã Elias e amados ouvintes, sabe que a ciência explica isso. A ciência explica. Quando a gente conta para alguém alguma coisa, um sonho, um projeto, um objetivo, o cérebro entende que aquilo já foi alcançado, já está pronto e deixa, então, de ir mais além. Traz uma sensação de prazer, né? Não, tá uma sensação assim, consegui. Sim, um prazer. Então, a pessoa não se dedica supostamente mais àquilo. Então, a ciência explica isso. Até foi uma pesquisa interessante sobre isso. 2 grupos de pessoas. Um grupo de pessoas, 50%, foi lá na frente e falou, meu sonho é isso, aquilo, aquele outro. O outro grupo ficou quieto. Aí deram tarefa para os 2 grupos. O que falou os objetivos fez a tarefa em 33 minutos aproximadamente. E achou que estava tudo bem, tudo certo. Aqueles que não falaram os seus sonhos fizeram a tarefa em 45 minutos, foram mais afincos, dedicaram mais seu tempo, porque o cérebro deles ainda estava buscando aqueles objetivos. E quem falou entendeu, tá tudo bem, já falei, tá tudo certo. Então, para as coisas darem certo, não fala para ninguém. E se gosta de alguém, aí que não fala mesmo. Né? Claro, só vai falar quando Deus falar e começarem a namorar efetivamente, porque daí tem que pedir a bênção da igreja. Porque às vezes eu vejo, mãe Elias, muitos jovens namoram e ninguém sabe que namoram. Quando vê, como assim tá namorando? A igreja tem que saber. A igreja tem que saber para quê? Para orar, porque nós somos uma família. Não pode ter nada obscuro. Né? Então tem que falar, vamos orar por esse casal, irmãos, porque os jovens vocês vão ver eles conversando mais vezes, vocês vão ver eles mais juntos, né? Porque eles estão namorando. E isso é importante. Conversar com o pastor, pedir a bênção do pastor e pedir a bênção da igreja. Eu vejo isso assim, que é bem importante, que até se perdeu hoje em dia. Esses costumes que antigamente era comum. Né? Os jovens, quando começavam a namorar, todos oravam e era uma bênção. Era uma bênção de Deus. Então, o ideal é que, né, lá no princípio, quando esse sentimento ele é gerado, é claro, né, que a gente fez uma diferenciação entre 2 tipos de pessoas, né, aquela que já tem uma mentalidade amadurecida e aquela que ainda é imatura para isso, né. Então, obviamente, né, evidentemente que a pessoa que
não tem esse senso de sigilo, de manter as coisas em segredo, ela é uma pessoa, né, é bem provável que seja uma pessoa que não tenha essa parte, esse entendimento amadurecido, mas a pessoa que vai manter o segredo, vai manter o sigilo, vai ficar orando, é uma pessoa que já atingiu uma maturidade para isso, né? Por favor, irmão Pedro, Provérbios capítulo 17, irmão Pedro Henrique. E essa questão do sigilo aí, Observei. sempre me vem à memória a história de Ezequias, né? Ezequias, ele abriu as portas do palácio para os babilônicos e mostrou as riquezas, mostrou tudo que tinha ali no seu reino. E depois o profeta veio para ele e disse, olha, porque tu abriu teu coração aí, tu escancarou as portas para os inimigos, tudo que tu tem vai ser perdido. E é justamente isso que acontece, né, na realidade, na questão do relacionamento. A pessoa não mantém segredo, né, abre as portas do seu coração. Provérbios diz, né, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. E justamente o jovem assim, irmã Silvia, ele é orientado por dentre duas vozes por uma delas. Ou a voz de Deus, através do Espírito Santo, ou a voz do Deus chamado hormônio. E muitas vezes os jovens eles são guiados pelos hormônios, pelos impulsos naturais, né? E são esses impulsos que fazem com que o jovem escancare as portas do seu coração, abra as portas do seu coração, né, para quem não deve, né, e acaba perdendo tudo que tem. Porque se fala uma coisa para um, daqui a pouco ele se espalha assim, né, e todo mundo fica sabendo. Aí, como tu mesmo falou, Elias, a moça aí, né, do caso, não deu certo, ela ficou assim com vergonha, frustrada, criou esperanças onde não tinha. Então, não tem que falar. Vamos ver ali Provérbios, capítulo 17 e versículo 27. O que diz a palavra do Senhor sobre isso? O que possui o conhecimento guarda as suas palavras, e o homem de entendimento é de precioso espírito. Então, quem possui o conhecimento guarda as palavras. E Eclesiastes fala ali 3:7, é o tempo de falar e tempo de calar. Às vezes a gente tem que calar, quando der certo a gente fala. Porque senão fica a pessoa frustrada. E eu tenho que fazer uma pergunta assim, por que eu quero falar? É para ter aceitação? É para me exibir? Qual o objetivo de eu falar esse negócio? Que propósito que eu tenho? Que outra pessoa saiba que eu gosto dela? E se a pessoa vê que não tem nada a ver contigo? Aí vai ficar frustrado, vai ficar triste. Às vezes tem pessoas que se desviam, não tem maturidade emocional, não tem maturidade espiritual. E acham que é o fim do mundo, choram, sofrem, porque, principalmente a mulher, né? Nós meninas temos um negócio de sentimento muito forte. Eu já vi, já. A gente sofre muito, assim, com o negócio de sentimento, né? Então, quando dá certo, aí as meninas se acabam de chorar. Porque é da mulher, é natural da mulher isso aí. O homem é mais frio. O homem não fica sofrendo, assim, por amor. Tô sofrendo por amor, raramente. O homem levanta aqui, vai para outro, sabe? Sim. A mulher não, a mulher fica ali remoendo aquele sentimento. Esse moço ano, 2, 3, 10, 20. Esse moço que eu fiz menção é justamente isso. Ele tava olhando para uma, conversando com uma, namorando uma, daqui a pouco já estava olhando para outra, e daí aquela não deu certo, daí viu, né, foi evidenciado aí que a moça, né, ficou frustrada e emocionalmente abalada, mas ele estava lá já pensando em outra. E ela sofrendo por ele não olho na outra. Sim. Aí a pessoa sofre em dobro. Além de ser desprezada, né? A pessoa não está afim, a pessoa está olhando para outra e sofre, não tem condições. Graças a Deus, então a gente tem que pensar, a gente tem que pensar muito. Para quem vai olhar, né? As pessoas não podem também se apaixonar assim facilmente. A mulher se apaixona muito facilmente. Tanto é que a mulher ela é mais pelo ouvir, né? Se apaixona mais pela audição e o homem mais pela visão, né? A menina bonita, a menina isso, a menina aquilo. E a mulher são palavras. Então, se esse rapaz chegasse para essa moça e falasse assim, olha, moça, como tu é bonita, não sei o quê, mas ele está olhando as outras. E ela acredita realmente que está falando a verdade, mas isso no fundo nem é verdade. Mas ela está acreditando porque ela está ouvindo, a mulher é muito ouvir.
E daí, coitada, daí a moça se ilude. Sim. Literalmente se ilude que o rapaz, me olhou, tá falando isso porque gosta de mim. A pessoa nem tá aí para ela. Então a gente tem que ter muito cuidado, como tu falou, guardar o nosso coração. É fundamental. Para que nós tenhamos também maturidade e não sofra tanto. Eu sei que é difícil, né? As meninas aí sofrem por amor, né? Gosta da pessoa errada, outra pessoa nem dá bola. Então, por isso que é bom orar, pedir uma direção de Deus para esse Perfeito. negócio, É para não ter imprescindível, problemas. né? Ter-se uma orientação de Deus, né? É indispensável, né? E só que nós fazemos uma observação, irmã Silvia. Por muito tempo, este assunto, essa questão, ela foi tratada como, né, um bicho-papão, tabu, né? Um tabu. Não, e também assim um entendimento de, agora eu não, então isso quer dizer que eu não vou namorar, não vou casar. Não é isso, né, que está sendo dito, né? Está sendo dito aqui, né? O objetivo desse programa é que você se conscientize a fazer a coisa certa, da forma certa, com a pessoa certa. Você não está proibido, né? Até seria jogar contra a natureza, né? Nós dizemos aqui que você não deve namorar, não deve casar. Não deve casar errado. Você tem que casar certo. Case certo. Casar é bom. Né? Como a gente falou aqui, você tem uma chamada de Deus. Procure, não procure, mas se você já está preparado, muito importante isso, irmã Silvia, também. Se você está preparado, se você está as suas estruturas consolidadas, inclusive a questão financeira, a questão de formação, se você já tem uma vida, né, preparada para isso, né, você pode orar, você pode orar com alguém, você pode, né, contrair o matrimônio segundo a vontade de Deus, a direção de Deus, à vontade. Exato. Mas agora, né, a gente conhece, eu falei isso no outro programa, muito jovem que está lá estagiando, né? Está fazendo o curso e está estagiando. Eu estou trabalhando. Não está trabalhando, está estagiando. Então, né, tu não está preparado ainda para contrair matrimônio. Olha, pode contrair, mas é arriscado. Se você não tem uma vida profissional, uma vida material consolidada. Eu, como líder, assim, eu tenho isso como uma preocupação, assim, irmã Silvia, e eu tenho disseminado isso, sabe, porque a gente vê, e, sabe, não é uma questão, assim, é uma questão empírica, que a gente já vê, né, não por experiência própria, mas através de outras vidas. Deus nos deu a oportunidade de contemplar exemplos, né, maus exemplos, de pessoas que contraíram matrimônio de uma forma precipitada, né, não tinha uma vida profissional estabelecida, não tinha uma vida financeira estabelecida, não tinha nem a própria vida emocional consolidada, equilibrada, e tentaram contrair um matrimônio. Só tentaram, né? Mas foi um desastre. Então é muito importante você já ter uma base, você ter um norte de Deus para sua chamada, você ter uma profissão, né? De preferência o jovem, o moço, já tenha concluído o seu curso, a faculdade, ou não, né, tal. Mas pelo menos tem uma vida já norteada, né? Mas tem um emprego fixo, né? Sim, no mínimo fixo, isso, né? Um empreendedor, Emprego emprego fixo. Estágio não é emprego fixo. Que vai conseguir manter uma família. Sim, que vai condições de conseguir dar manter uma condições família pra materialmente. esposa. Né? Se a esposa não trabalha fora, vai ter que ela fique em casa com as crianças. Ver se vai ter tudo isso, né, irmã Elias? Porque casar requer muitas coisas, né? E sem dinheiro, infelizmente, o casamento não vai pra frente. Não adianta dizer, ninguém vive de amor. Sim. Tem que comer, Sim. tem que vestir. Não vai comer amor, né? Não vai comer amor, não vai vestir amor. Sim, sim. O amor e eu, ajuda. assim, sim, ajuda muito. Mas não é só de amor. Não tem é um monte de coisa. E eu, assim, Deus tem me despertado, sabe, para essa questão, assim, até é notável, né? Porque a gente está fazendo a parte 2 aqui. Não sei porquê, mas Deus tem me abrido, Deus tem a minha mente tem se esclarecido a respeito disso. Exatamente sobre relacionamento, sobre o matrimônio, né? E eu acho muito interessante, assim, eu vejo assim pela parte da mulher. Eu acho que, eu entendo, né, eu não gosto de falar eu acho, mas eu tenho esse entendimento de que o homem, ele tem que
fazer de tudo, né? Segundo a Bíblia, segundo a orientação da Bíblia, né? Ele tem que se entregar a Deus em favor da sua esposa. E eu vejo que isso também, né, diz respeito à questão material, até, né? O homem ele tem que fazer o ápice, o máximo possível para providenciar uma vida agradável para sua esposa, né? Sim, a gente A fi- sabe, né? A mulher, assim, eu tenho visto assim, a figura feminina é algo tão importante, assim, tão brilhoso, assim. As mulheres são as flores da vida humana. As mulheres são o encanto, são É, o aroma suave da vida humana. sim. Então, a mulher, ela precisa ser assistida, né, de uma forma digna. A mulher precisa ter uma boa casa, a mulher precisa ter boas condições de subsistência, né, de mantimento. Então, vamos lá, varão, vamos lá, É que vamos trabalhar, vamos o- estudar. O homem ele tem que suprir todas as necessidades da mulher, né? Sim, sim. Então não é só, dou comida, tá pronto. Não, não é cachorro só pra dar comida. Né? Glória a Né? Deus. Então a gente tem que dar uma série de coisas, um conjunto de coisas que o homem tem que fazer amar a esposa como a si mesmo. Né? A ponto de dar a sua vida por ela. Ele tem que dar a sua, se for preciso morrer por ela, ele vai ter que morrer. É o que a Bíblia diz. Assim como Cristo morreu pela igreja. Mas eu quero entrar aqui num aspecto, irmã Elisa, são 11h27, 11h27, e nós temos pouco tempo, né, irmã Elias? Mais, acho que uns 15 minutos. Então temos mais um pouquinho de tempo. Vamos falar então sobre a pureza no relacionamento, que é um tema bem importante. Muitas pessoas caem aqui, chegam nesse ponto aqui, não conseguem mais segurar e acabam fazendo aquilo que não agrada a Deus e, consequentemente, pagam um alto preço. Vamos lá, irmã Elias? Vamos à questão. Só fazendo só fazendo uma correção aqui. Eu falei uma palavra aqui errada, ortograficamente ela não existe. Mas se alguém observou aí, vamos fazer Não, mas ninguém observou isso. Vamos lá. essa correção ao vivo. Vamos lá. Vamos lá então, irmã Silvia, julgo desigual. No que consiste o julgo desigual? Vamos falar um pouquinho da pureza? Que muitos jovens caem nessa parte aqui da pureza. Vamos lá. Não tem pureza no relacionamento? Amém. Rapidinho, Vamos 1 Tessalonicenses, lá irmão Pedro Henrique, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Enquanto o irmão Henrique vai encontrando ali, eu quero fazer menção aqui, né, dos irmãos que entraram depois que eu já tinha feito a primeira consideração, os irmãos que estão conosco. Glória a Deus, irmão Jacó Pizzuti, ali da área pioneira, Deus abençoe. Irmã Shirley Madruga, a nossa irmã ali da nossa área, Glória, Deus abençoe, irmã Shirley, sua família. Irmã Evelyn, irmã Graciela, irmão Christian Antunes, irmã, aqui eu não estou conseguindo, aqui não está aparecendo o nome, aqui só está aparecendo IPAD, restauração, IPAD, daí ela colocou aqui com certeza a respeito de algum assunto que estávamos falando, mas não está o nome dela ali, só está aparecendo o IPAD, que é Igreja Pentecostal, Assembleia de Deus, né? Aqui também, irmão Marcos Oliveira Borges, Deus abençoe. Irmã Etiane Carvalho, Deus abençoe. Irmão Alberto Barrios, ou Barrios, parece meio espanhol. Irmão José Costa, aqui colocou a irmã Mariana, Deus abençoe. Bastante irmãos participando com a gente aqui. Mais abraço aqui. para todos. Isso aí. Vamos lá, mãe. Glória a Deus. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenham da fornicação. Olha só, então Deus está dizendo que a gente tem que ter uma vida pura. Essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. O que é santificação? É separação, consagração. Então Deus está nos chamando para uma separação da prostituição, que é uma relação íntima fora do casamento. E o que acontece, irmã Elias? Por que muitos jovens, muitas pessoas caem, né? Como já falou no início, tem um negócio chamado hormônio. Hormônio. Foi Deus que fez? Foi Deus que fez. Deus que fez a gente assim. Então, lá na adolescência, começam os hormônios, então,
se manifestar cada vez mais. Trabalhar com mais intensidade. Exatamente. Então, quando a pessoa está apaixonada, esses hormônios, eles trabalham com mais intensidade. Então, tem a ocitocina, que é conhecido como o hormônio do amor, que a mulher produz muito mais, por isso que a mulher se apaixona muito mais, porque ela produz mais a ocitocina. Tem a dopamina, que é o hormônio da recompensa. Então, eu alcancei uma meta, eu tenho um prazer. Tem a endorfina, que também é o hormônio que tira o estresse, do bom humor. Tem a serotonina. Então, todos esses hormônios estão aqui no meu organismo. Qual é o da paixão mesmo? O da paixão, Que a do senhora amor, falou. ocitocina. Ocitocina. Uhum. Então, ela vê uma moça apaixonada. Olha a ocitocina aí, Olha a ó. ocitocina. Olha, tá, E tu sabe, tá com muita um nível, ocitocina. um nível muito elevado aí. Vamos não, mas diminuir todos isso. eles, né, na paixão ali, eles estão... Natureza, né? Natureza. Natureza. Eles devem Não ser... é demônio, viu? Não, É não natureza. não é demônio. Mas só que mal usados, né, esses hormônios, eles vão nos destruir. Sim, sim. Né? Então, vão ser usados com muito mais. Deus colocou nesses hormônios em nós para serem usados muito mais no casamento. Né? Se eu dar vazão à carne, é claro que vai acontecer um problema antes do casamento. Aí lá, o Tessalonicenses vai dizer que Deus nos chamou para a santificação, não para a prostituição. Aí o versículo 4 vai dizer o quê? Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Então, quando acontece alguma coisa, eu estou desonrando o meu corpo. É isso que a Bíblia está dizendo. Continuamos ainda não com o desejo de lascívia. Lascívia, o que é? Sensualidade. Então, eu não posso ter esse desejo lascivo como os gentios que não conhecem a Deus. Então, pessoas que vivem em sensualidade são pessoas que não conhecem a Deus. E eu tenho que viver em quê? Em santificação. E que nesta matéria, ou seja, neste assunto, ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. O que é defraudar alguém? Sabem, não, É despertar na pessoa algo que você não vai poder suprir, né? É despertar um desejo sexual Sim. que eu não vou poder suprir. Então, no momento que eu desperto no outro um desejo, eu estou defraudando. E a Bíblia está dizendo que ele é meu irmão. Então, tem que pensar, antes de namorado, antes de marido, antes de qualquer coisa, ele é meu irmão em Cristo. Então, se eu despertar nessa pessoa um desejo e eu não vou suprir, estou defraudando ele. E a Bíblia vai além. Vamos acompanhar aqui, ó. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente ao vingador. Então, que eu vou defraudar alguém, Deus vai se vingar. Misericórdia. Exatamente. Então, por isso, irmã Elias, que às vezes as pessoas no namoro, elas têm certos comportamentos que defraudam o outro e às vezes até casam aquela pessoa, mas chega lá no casamento e não dá certo. É. E também isso acontece, Silvia, quando, né, os jovens, ambos estão profundamente apaixonados um pelo outro, mas um tem mais sensibilidade para ouvir a voz de Deus do que o outro. E esse que tem sensibilidade, ele ouve a voz de Deus. E Deus diz, não é da minha vontade essa união. Mas aí ele quer insistir naquilo, né? E isso é uma defraudação, né? Porque ele está sabendo que aquilo ali não é de Deus, né? E ele está despertando aquele sentimento, ele está fomentando aquele sentimento e pensa na possibilidade, eu sei que não é de Deus, daqui a pouco eu vou ter que deixar isso. Então, se tu sabe que é de Deus, deixa de defraudar, né? Deixa de despertar esse sentimento. Esse desejo. Esse desejo. Do outro. Né? Então, assim, como fazer para não cair nesses pecados aqui, né, mãe Elias? Que a gente sabe que os jovens, a gente sabe que é muito comum. Né? Primeiro, temer a Deus. Se eu temo a Deus, eu já sei o que eu tenho que fazer. Então, eu já não vou fazer aquilo ali porque eu temo a Deus. Eu tenho um princípio de Deus na minha vida. Assim como José tinha um princípio, fugiu da mulher de Potifar, a pessoa vai ter que fugir desse negócio. Agora, assim, ó, jovens que ficam sozinhos, o que vai acontecer? Sozinhos, né?
vai sair sozinho, volta sozinho, fica em casa sozinho. Qual é a tendência da queda? É. Bota o fogo e o álcool juntos. O que acontece, irmão Elias? É fogo. É Explode. Fogo. É. Explode. É a mesma coisa, jovens sozinhos. É a mesma coisa. Não dá para ficar sozinho. Porque nós somos feitos de carne. Ninguém é anjo, né? Tá voando no céu, tá tudo certo. Então a gente tem que vigiar nessa questão. Para não ter um casamento frustrado. Nas veias do crente, né? Por mais pentecostal que seja, corre sangue, né? Não Eu sou corre o óleo da espiritual, unção. não vai, não fica assim. Eu sou muito espiritual, eu oro, jejuo, oro, jejuo. Não. É isso, e isso é uma questão assim, biologicamente falando, é involuntário, porque a atração é uma lei biológica, né? Exatamente. E os hormônios trabalham, independente se você quer ou não. Exatamente. Tá trabalhando. E essa vontade vem pelos sentidos, né? Tato. Nós temos 1,5 milhão de receptores sobre a pele. Então, quando toca no outro, acontece uma descarga elétrica. Olha só que interessante. Acontece uma descarga elétrica que vem pela medula, cai no cérebro e o cérebro produz endorfina. Em grande quantidade. Verdade. Então, assim, tato, olfato, o cheiro, então, do outro. Audição, o que a mulher está ouvindo, um fala para o outro, e visão. Entende? Então, são os sentidos. Então, e por isso aí, se eu não vigiar, eu vou cair. Não adianta dizer assim, eu sou espiritual, eu oro, jejuo, mas não vigia. Também eu falo, vigiai e orai, para que não caís em tentação. Depois vai dizer que é diabo. Não é diabo, é hormônio, é carne. Coisa que Deus fez. Vão ser usados esses hormônios, sim, bastante intensidade, onde? No casamento. Por isso é importante, né? Deus estabeleceu isso justamente para que seja guardado para este momento especial, né? Exato. E daí é como se fosse uma herança que alguém ganha, ou um recurso, um montante de dinheiro, de recursos que alguém ganha para um determinado momento da sua vida. Mas a pessoa não espera aquele momento chegar e vai gastando. Chega lá no final, não tem nada. No momento que precisava usar aquilo, não vai ter. Não vai mais ter prazer. Sim, em usar aquilo ali. Já usou. Já usei mesmo. Então, o presente é bonito, né? Tem valor quando não abre. Quando pega um carro lá na concessionária, 0. Ele tem um alto valor. Quando tira da concessionária, ele já perde 5% do valor dele, mais ou menos. Por quê? Já está sendo usado. Sim. Então, a gente... Principalmente as meninas, elas têm que se preservarem. Preservarem a sua vida. Porque depois o homem tem aquela ideia, eu sou homem. Não é bem assim. Né? Então, eu tenho que botar aqui, não vai. E eu sou um servo de Deus, eu sou uma serva de Deus. E vamos fazer o que Deus manda. Então, jovens, não ficar sozinho, não ficar namorando aí pelos cantos. Isso vai dar vazão à carne, a gente é feito de carne, de hormônio. E juventude a gente sabe que tem a alta intensidade de hormônios. Sim, tem que parar com esse negócio de estar pelos cantos aí, né? A moça tem que observar também. Se o rapaz ele tem maturidade, ele não vai ficar fazendo coisinha escondido aí, no escuro, né? Escondido do líder, escondido dos pais. Se o jovem tem maturidade... ele vai buscar levar aquilo adiante, mas de uma forma amadurecida, de uma forma definitiva, né? Exato. O jovem carnal, o jovem imaturo, ele vai levando as coisinhas assim pelos cantos e às vezes ainda acha que é Deus, né? E que Deus está na direção ali, mas irmã Elias, o que começa errado termina errado. Se começa a fazer isso, está errado, Deus já não está nesse negócio. Então, te preserva, jovem, para ter um casamento abençoado por Deus. Só terminando aqui a palavra, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, vai continuar ali. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza aqui, impureza sexual, e sim para a santificação. Dessarte quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Então, não rejeitar a Deus. Não devemos rejeitar a palavra de Deus. Se a palavra de Deus está dizendo isso, vamos cumprir a palavra de Deus, que nós vamos ter um casamento
abençoado. Não é meramente o líder, o pastor. Não, Eles são não. instrumentos de disseminação dessa revelação, mas é a própria Isso. palavra de Deus. Isso, e as pessoas, às vezes os jovens, as pessoas vão brincando. Ah, mas eu fico sozinha com minha namorada, não acontece nada. Não acontece hoje. Vai brincando. O Sansão ficou brincando É. um tempão com Deus, ficou brincando, até uma hora que aconteceu uma desgraça na vida de Sansão. Irmãos, e vai acontecer. Infelizmente, acontece. E se não acontece aqui, daqui a pouco dá outro problema ali. Alguma coisa acontece, porque Deus também não se deixa escarnecer. É A Bíblia diz verdade. que tudo que o homem plantar, ele vai colher. Porque de Deus não se zomba. É Né? verdade. Então, jovem, né? Eu creio que você saiu com muitas dúvidas, ou vai fechar aí essa janela do YouTube com muitas dúvidas esclarecidas, com muitas respostas. Aqui eu perdi aqui o contato aqui com o YouTube, irmã Silvia, mas eu vi que estava o irmão Pedro Wolff ali também, irmã Graziele Santos também participando ali. E voltando ali, eu quero reiterar algo que eu falei aqui, que você não está proibido de casar, né? Porque há um tempo atrás nós tínhamos esse ensinamento, irmã Silvia, como algo assim, né? Um monstro, um bicho papão. Não é proibido casar. A gente até viu que alguns jovens assim, né? Ficaram, não quero nem olhar a moça. Não é isso. Mas você tem que fazer casar. coisa certa. Casar é bom. A irmã Silvia até fala assim, tem que casar. Eu sempre digo, tem que casar é bom, mas casar no Senhor, Sim, com uma pessoa que seja de exatamente. Deus, né? Problemas, dificuldades, as pessoas têm defeito, todo mundo tem defeito, mas eu tenho que fazer renúncia, ter uma renúncia, fazer com que essa relação dê certo, eu ser feliz, o outro ser feliz. É bem importante os dois serem felizes, irmã Elias. Um casamento, os dois têm que ser felizes. Não existe só um feliz e o outro infeliz. Não existe só um amar e o outro não amar. Então, casamento, os dois têm que se completarem. O irmão Henrique falou sobre isso no outro programa, que o amor é justamente isso, né? É procurar a satisfação do outro, né? E em contrapartida, a paixão, a pessoa busca a satisfação própria, a sua satisfação. Se ela está bem, se ela está sentindo prazer, é o que importa. Mas o amor, ele faz com que um se sinta devedor de trazer prazer ao outro. E fazer o outro isso feliz. Aí é o que a Bíblia diz lá, 1 Coríntios. O esposo vai ver como agradar a esposa e a esposa como agradar o marido. Perfeito. Então, no momento que eu cumpri lá 1 Coríntios 7, 33, 34, tá tudo certo. Glória Né? a Deus. Tá Deus tudo na bem. frente. Ele vai me agradar, eu vou agradar ele e vai ser uma bênção. Vamos falar um pouquinho do jugo desigual, rapidamente, que nós temos pouco tempo, né, irmã Elias? E o assunto está bem interessante, estou vendo aqui que os irmãos... Pode ler para nós, Henrique? Alguns comentários aqui, o irmão Henrique pode ler para nós. Irmã Valquíria, quanto tempo temos? Irmã, é 11h42. 2 2 minutos? Sério? 2 minutos? Bah. Irmãos, 2 minutos. 1 minuto. 1 minuto. Meu Deus. Então acho que... Elias? Ai. Tá, então, Ah, lê rapidinho um comentário aí. Aleluia. Glória a Deus. Maria Vieira disse assim: que Deus abençoe vocês. Aleluia. Amém. Deus abençoe, irmã. Eu acho que o jugo desigual vai ficar para a próxima, né, Elias? Outra oportunidade. Exato. Nós temos bastante temas aí para nós Tem bastante explorarmos aí. tema. Que a irmã Kenny. A irmã Silvia vai voltar, viu? A irmã Aham. Silvia vai estar aqui. Vamos continuar esse tema, né? Daqui a mais ou menos uns 30 dias, um mês, acho. A gente vai estar de volta aí. Da irmã Amém. Silvia Vamos vai terminar, estar junto. Vamos terminar esse tema Amém. falando do Glória jugo a Deus. desigual. Sim. Irmã Silvia, vamos orar então? Vamos orar Senhora, então. Você ora por essa juventude aí, né? orar, Abençoa a você aí juventude. que quer casar, quer ficar solteiro, vamos orar. E Deus dá uma vitória para a tua vida. Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, louvamos teu nome por este momento, por essa oportunidade. Senhor, tantos jovens, tantas pessoas Senhor, pelos Aleluia. relacionamentos, Glória a Deus, querem obrigado, casar, Senhor. Quantos aí estão sofrendo, Senhor, por uma relação que não é a tua vontade. Mas esta noite, Senhor, dá direção. Abençoa cada jovem, abençoa suas vidas, Pai, suas famílias, seus projetos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus na frente, área Glória, Avenida Oscar Pereira, 3356. Deus abençoe, boa noite, bom descanso. A paz do Senhor Paz, Jesus. oração e união. Deus abençoe.
Deus na frente,